Bem, eu não sei exatamente, nós dividimos os temas. Eu acho que aqui, para além de ser a Lei Maria da Penha e a mulher negra, nós temos 3 negras falando da Lei Maria da Penha, que é mais ou menos por onde eu vou me balizar, porque todas aqui já têm uma certa intimidade, me sinto íntima de vocês. Nós somos ali mulheres de segurança. Todos os dias, tem umas que eu conheço só do nomezinho e do que todos os dias se manifesta, todo dia fala. Às vezes tem algumas, com certeza, não falam, mas acompanham as falas que são colocadas ali naquele grupo. Então, a gente tem uma certa unidade, ou de sentimento, ou de vontades. Acredito que todo mundo que está aqui é um pouco militante, ou todas somos militantes, e formadores de opinião. Então, aí, a minha grande dúvida, o que falar para formadores de opinião? O que falar para quem já está engajado, já está na luta e trata do tema e é um multiplicador desse tema? Então, conversando com as nossas queridas coordenadoras, que foram lá fazer uma visita muito gentil essa semana, elas disseram: Jane, fala para a gente um pouco da sua experiência com a Lei Maria da Penha, vivida na delegacia, que ela é muito intensa, e fala um pouco da sua experiência. Você, para nós, a sua história de vida tem sido referência. Nós temos ouvido em algumas oportunidades, então eu acho que isso inspira um pouco. Eu acho que falar para formadores de opinião e para mulheres, num dia como hoje, que a gente está aqui comemorando, né, os 10 anos da Lei Maria da Penha. Eu fui buscar alguns dados. Aí eu vi que não tem muito a ver trazer números. Talvez não tenha tanto significado quanto trazer experiências do que me diz essa Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que, no Brasil, é a lei que mais pegou. Costuma-se dizer que tem lei que não pega, que fica no papel. 98% da população brasileira hoje conhece a Lei Maria da Penha. Então, eu acredito que nós tenhamos um desafio muito grande. Ela é conhecida, já ouviram falar, Lei Maria da Penha. Mas o que é o conteúdo da Lei Maria da Penha? Acho que o nosso desafio é dizer às pessoas qual é o conteúdo dela e como elas podem se utilizar disso. Tenho feito isso em algumas oportunidades, nas minhas horas não vagas, mas que eu consigo apertar a agenda ali para fazer algumas conversas, né, que eu não costumo chamar de palestra, a palestra é muito formal, né, mas algumas conversas com mulheres, com pessoas da comunidade escolar, comunidade da minha cidade, onde eu estou, procuro fazer essas conversas para abrir os olhos e dizer para ela como é que essa lei que foi criada para empoderar as mulheres pode te ajudar. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje. E aí é importante a gente colocar que até 1998, quando foi promulgada a Constituição, a condição da mulher era de subjugo, o que ainda não acabou, porque isso vai refletir na ação nossa e das pessoas e dos homens que convivem conosco hoje. Esses homens que são os agressores hoje, isso é histórico. Então, às vezes, nós que somos mulheres, nos pegamos repetindo comportamentos, e alguns que a gente acha assim, é tudo normal, é tudo tranquilo. Por exemplo, eu sou casada com um professor, né, que é mestrado, doutorado na UNB, e eu falo para ele assim: amor, tem uma louça para lavar no domingo, já que a nossa secretária não vem. Ele fala: amor, você acha mesmo que eu estudei para lavar louça? Gente, eu ouço isso todos os dias. E isso é o nosso dia a dia. E a gente acaba achando isso a coisa mais natural do mundo. Mas não é natural. Aí, esse comportamento, posso dizer assim, ó, eu não sou vítima de violência, né? Mas a gente sofre algumas violências que estão nas entrelinhas, que estão nas falas, que estão nos comportamentos, né? Que é aquela coisa do... Eu sou casada pela segunda vez. Meu primeiro esposo, por exemplo, tenho 2 filhos hoje, 30 anos, 29 anos, mas ele nunca trocou uma fralda. Aí a gente só costuma encarar uma violência, vamos dizer assim, aquela mesmo da agressão, aquela mulher que tem um braço quebrado, que está roxo, porque, né, foi esfaqueada, ou feminicídio, que é a forma mais grave da violência. Mas a gente precisa começar a discutir essa violência que está nas palavras, nas entrelinhas, no nosso dia a dia, que nós mesmos podemos dizer que somos vítimas dela. Eu costumo dizer, hoje eu sou, há 16 anos, policial civil, mas já fui auxiliar de enfermagem, fui professora por 10 anos, e depois
agente de polícia e, por fim, delegada de polícia. Mas eu consegui chegar, vamos dizer, a essa condição, que para alguns as pessoas falam, nossa, você é delegada de polícia, mas debaixo de uma... enfrentando, vamos dizer assim, uma violência muito grande. Eu costumo dizer que eu sou fruto de violência tão grande que, quando eu falo, me emociono. Não posso nem falar nessa história. O tanto que a violência marca a vida da gente. Então, fui filha de um casamento desfeito, fui criada sem pai. Então, aos 3 meses de idade, meu pai abandonou minha mãe e ela criou a mim e meu irmão. E essa violência, que não é aquela violência de ser agredido, ou de ter apanhado, ou de ter um marido que me agride, é uma violência doméstica, foi praticada pelo meu pai. Isso não estava codificado, isso não estava na lei. Mas é uma violência que marca a alma da gente. Então, tive minha vida e minha alma marcada por essa violência. Como é que eu... Acho que eu nunca consegui... Eu assimilei, mas talvez não tenha resolvido, porque eu não consigo mal falar nessa história. Mas consegui usar isso como uma força. Até que eu tive minha mãe como um grande exemplo. Ela, abandonada lá, com 2 filhos em Brasília, tendo vindo da Bahia, os pais, a família toda lá, e ela sozinha aqui, morando em Sobradinho. A gente morava num barraco que você via as frestas e você via lá a luz do sol que entrava por ali. E ela teve que, com toda aquela dificuldade de ser lá costureira, depois oficial de enfermagem, e colocar a gente na escola, e se apegar a Deus, né? E aquela dificuldade para dar um espaço para que a gente pudesse sobreviver e ter um espaço na sociedade. E aí, estudei escola pública a minha vida inteira, né? Então, como aluna de escola pública, acho que a escola pública é o caminho. Professora, sempre que tenho oportunidade, digo isso nas palestras que faço, que a gente tem que fortalecer a escola pública, que ela fez e faz, né, grandes pessoas. A gente não tem que ficar esperando só que tenha oportunidade ou na escola particular ou no Sigma da vida, mas dizer que a escola pública é, sim, o caminho, e você pode, a partir dela, alcançar esses espaços. Então, toda essa sorte de violência que eu sofri aí ao longo da minha existência, então tem muita história que eu não posso nem colocar, até porque não tem tempo. Eu consegui fazer com que isso me movesse, me alimentasse. Quando, estudando direito, por exemplo, se comparar a mulher, que até 1998, foi o que eu estava dizendo no início, acabei não terminei, ela considerava relativamente incapaz. Gente, é um tempo que nós todas aqui vivemos. Então, a lei consagrou essa diminuição ou essa condição inferior da mulher. E que hoje ela se manifesta, se materializa nesses casamentos infelizes ou nessa constante violência que as mulheres sofrem quando o companheiro acha que é dono da vida dela e que ela pode ou não pode trabalhar, que ela pode ou ela não pode estudar, né? E nós, por vezes, acabamos multiplicando isso, né? É a hora que a gente chega, é a saia que a mulher veste. Quando as mulheres são violentadas sexualmente e ouvem como desculpa que foi ela que foi a facilitadora. Você foi violentada porque tu é vagabunda, porque tu anda com essa roupa curta aí, né? E ela não tem direito sobre o corpo dela. E, às vezes, até nós mulheres, que a gente ouve isso de mulher, acaba endossando um comportamento desse. Então, para mim, violência hoje ela é reflexo de comportamentos sociais que a gente aprendeu, que a gente trouxe para nós. E essa experiência, eu imaginei, eu preciso transformar tudo isso e usar essa lei, que eu acho que é uma das leis mais avançadas, né, que existe, que é a Lei Maria da Penha, e ela diz que a violência não é só essa violência física, violência moral, psicológica, patrimonial. Talvez alguns de nós, por mais que acho que conheça a lei, não consegue imaginar, por exemplo, que o rasgar um documento da mulher, isso é violência doméstica. Aquele casal que o cara diz assim, ó, a casa é minha, quem manda aqui sou eu, ou que ele se embriaga, chega em casa e quebra tudo. Ele chega em casa e quebra tudo em casa e diz o seguinte, eu estou quebrando porque foi eu que botei aqui dentro.
Então, aquele patrimônio hoje que ele quebra e que era só dele, não é dele, não, é do casal. A mulher, mesmo ela não contribuindo financeiramente, contribui emocionalmente. O que ela faz pode ser mensurado economicamente. Então, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida da roupa dele. Quando não cuida de tudo isso e ainda trabalha. Quando não faz tudo isso e ainda sustenta, se tornou a provedora da casa, que muitas são, tem um companheiro e quem prove a casa financeiramente é aquela mulher. E, apesar de tudo, ela sofre todas essas violências. Então, esse esclarecimento, essa possibilidade de conhecer a lei por esse aspecto da modernidade dela, o que ela carrega em traduzir todas essas formas de violência e coibir, nós temos problemas, por exemplo, eu acredito, na própria polícia. Eu tenho aqui, doutora, 2 delegadas de polícia, todas minhas chefes, né? E elas vão poder dizer isso junto comigo. Nós temos dificuldade em implementar a Lei Maria da Penha na própria delegacia, porque esses comportamentos que nós fazemos repetidamente, quase que sem querer, mas que é incutido na nossa mente, no nosso emocional, desde que a gente é criança, a gente aprende isso, faz com que os policiais, quando a mulher chega no balcão da delegacia, ela é atendida, aí ele, e ela está contando a história dela, aquilo está destruindo ela, chegou com a autoestima lá embaixo, o marido dela chamou ela de vagabunda. Desculpe os termos, que delegacia, você só ouve termo chulo mesmo. É assim, sua puta, sua vagabunda, você está me traindo, você está com outro, sendo que ela é só uma dona de casa, que cuida, que se esmera, que se entrega, que dá a vida dela inteira por aquela família. E, quando ela conta aquilo no balcão, o policial ouve e fala, só isso? Porque ele é tão treinado para achar que esses comportamentos são normais ou que o marido tem direito de fazer isso ou aquilo, que ele não consegue enxergar aquilo que para ela é uma grande violência. Então, esse comportamento que a gente vê hoje em delegacias é uma obrigação nossa tentar fazer essa mudança, para que essa violência, que a gente não pode entendê-la só como essa violência que é a que mata, porque quando a gente fala de violência Maria da Penha, Lei Maria da Penha, violência doméstica, todo mundo só imagina aquela agressão, que bateu, que cortou, que matou. Não, a violência psicológica ela é muito importante, talvez ela seja uma violência maior do que a violência física. Porque a violência física, você bateu, quebrou o braço, engessou, e ele vai se curar ali em algum tempo. Ficou roxo, aquilo com uma semana passa. Mas essa violência da alma, essa violência moral, essa violência que ela se submete a todo dia, e algumas delas entendem ou acham que é o quê? Que aquilo é carinho. Não, ele faz isso comigo porque ele me ama, ele tem ciúmes de mim. Então, essa compreensão que a gente precisa, e nós todos aqui, multiplicadores, temos que dizer para ela, isso não é amor, isso não é carinho, essa violência que parece ser um ciúme, que parece ser amor, não é amor, e ela hoje é só uma ameaça, amanhã ela vira morte. Que é o grande exemplo que a gente vê todos os dias. Eu já atendi, por exemplo, numa delegacia, um casal que era só de namorados, e, infelizmente, o STJ hoje entende que a relação de namoro não se enquadra na Lei Maria da Penha. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso para transformar a relação dita namoro. Namoro aquele de comecinho, aquela que a gente diz que é efêmero, né? Que as pessoas se conhecem pouco, tal, para vir para a Lei Maria da Penha. Só que as pessoas, os termos hoje são muito confusos, né? Tem gente que vive junto 2 anos, chega na delegacia e fala que não, é meu namorado, não, é companheiro, tem relação íntima. Aí, esse sim, se aplica a Lei Maria da Penha. Mas eu atendi uma que tinha sido só um namoro de 2 semanas, ela mesma dizia que tinha sido isso. E, em 2 semanas, ela se desinteressou, não quis mais, arrumou um outro namorado, e ele passou a persegui-la e ameaçar. Ninguém imaginava que aquela ameaça ia se concretizar em alguma coisa. Porque, não, namorou, terminou, arrumou outro, e ele começou a persegui-la. E ela fez um registro de ocorrência dizendo que estava sendo ameaçado. Inclusive, nem foi objeto da Lei Maria da Penha por causa da relação de namoro e tal. Isso foi no Paranoá. E aí, passado 2 semanas, 3, daquela perseguição incessante, telefone, mensagem na porta da casa dela, ele a encontrou em uma boate e foi lá e a matou. Com a faca e... Ele conseguiu... Eu vi as imagens chocantes, arrancou a cabeça dela lá num risca-faca, que a gente chama, que são esses lugares que tem música, que tem violência demais também. E foi morta. E quem podia supor que uma ameaça daquela, de um relacionamento tão efêmero de 2 semanas, redundasse num feminicídio, né? Numa morte dessa mulher pela questão de gênero. Então, essa nossa função é dizer
que todas essas violências pequenas ou essas ameaças, elas podem, uma hora, se constituir em uma morte, pode levá-la à morte. Então, às vezes, a própria mulher não acredita nisso. Outro aspecto que eu quero levantar, e já vou concluir, até porque a minha disposição, a minha vontade aqui, era de chamar a atenção para aspectos da lei. Alguns aspectos que a gente precisa estar atento, e quando a gente faz discussão, a gente não se atenta. Se eu perguntar aqui, quem conhece alguém que já tenha sido agredido ou vítima de violência Maria da Penha, provavelmente todo mundo vai levantar a mão e vai dizer que já conheceu ou teve contato com alguém que tenha sido agredido ou violentado. Agora, trazendo dados, 80% das ocorrências que são registradas, elas viram arquivamento. As mulheres começam e elas são arquivadas. Aí a pergunta é, por que a mulher gosta de apanhar? Eu sei, não. Porque ele é o provedor e muitas vezes ela não tem condições de se manter. É por isso que a gente tem que mudar essa situação. Esses são os outros aspectos da lei que tem que ser ampliado, que a Casa da Mulher Brasileira tem feito hoje. Criar um cadastro de mulheres agredidas e, quando ela passa por ali, dar uma oportunidade de emprego para ela, para romper com essa questão de dizer, ela submete à violência porque ela não tem quem a sustente, porque ela não pode, porque a casa é dele, porque ela não tem como criar os filhos sozinhos. Então, a função de nós aqui, mulheres em segurança desse grupo, é que a gente consiga fortalecer essas ações. Essas são ações que vão dar efetividade. Doutora, quando a mulher entende que ela pode sair do suposto agressor e vender balinha é melhor do que viver aquela ameaça, ela se empodera, que ela tem uma atitude. É verdade. Mas, olha só, eu sou uma das que podia... Eu tinha a oportunidade, gente, todos os dias, pelo menos enquanto eu estou no balcão de delegacia, de dizer isso, que a gente fala assim, ó, lá você vê uma mesma mulher, o mesmo casal, sem exagero, você tem 20 ocorrências, 25, 30 ocorrências do mesmo casal. Você vai levar uma intimação e ela que registrou a ocorrência, ela já está de volta lá na residência. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, desculpa, tá? Tem gente que fala assim, mulher, toma vergonha, faz alguma coisa, sai dessa. Mas a gente não pode olhar com esse olhar simplista. Eu te digo que a minha mãe foi essa, que teve a coragem de falar o seguinte, eu tenho 2 filhos e vou correr atrás e vou sustentá-lo. E foi a luta, né? Vivi na casa de pai, de avô, de tio, de vizinho, e ela sobreviveu. Mas tem gente que não tem essa capacidade. E aí a gente tem que ter respeito pelo sentimento, porque tudo que envolve sentimento é extremamente difícil. Para quem está de fora é facinho falar, rapaz, deixa esse homem que bebe, que te agride, que não gosta de você, que tem outra. Mas quando você está na pele, quando o caso é seu, gente, a história é outra. Então, a gente precisa criar mecanismos. Dizer ela assim, ó, essa lei ela é tão capaz, essa lei ela é tão forte, que ela pode, nas chamadas medidas protetivas, se ela tiver emprego, mudar ela de local, o juiz pode. Se ela precisar de alimento, o juiz pode determinar alimentos provisionais antes de uma ação civil. Isso. Esses aspectos são aspectos da lei que a grande maioria não conhece. Protetiva não é só afastá-lo 300 metros da sua casa, não. Se tiver um patrimônio que é dele, o juiz pode afastar ele da casa que é dele, para que ela fique com os filhos. Isso é uma lei moderna, isso é uma lei que empodera a mulher. Então, o medo que ela tem, nós temos a casa-abrigo. A casa-abrigo tem críticas, né? Porque a mulher não pode levar as crianças menores, os filhos, ou, desculpem, o inverso, só pode levar as menores se for um filho adolescente. E ela não pode levar, ela não pode ficar lá a vida inteira, ela vai ficar um tempo e ela vai ter que sair dali. Mas, naquele momento de rompimento, de susto, que ela está apavorada, está assustada, ele pode me matar, ela pode, sim, ir para a casa-abrigo até que ela consiga respirar, se estruturar, esperar a protetiva ser deferida, né, para que ele não se aproxime, e poder ser acolhida por um parente, por outra pessoa. Então, o importante é que nós possamos conhecer esses outros aspectos da lei, além desse meramente da violência só física ou de que a lei leva à morte, não. Toda sorte de violência ela pode ser combatida por essa lei. Essa lei, efetivamente, ela
traz, ela empodera as mulheres. Essas protetivas criam condições para que ela saia, ela rompa com esse ciclo de violência. E acredito que os outros desafios é criar essas condições para que ela não viva submetida a esses 80% que desiste, certeza que não é porque ela quer continuar agredida ou violentada, é porque ela ainda não tem condições de se utilizar da lei ou de sair disso. Um último exemplo, último, ainda para exemplificar isso e mostrar quão difícil é para nós, em uma delegacia, por exemplo, fazer a aplicação ou colocar essa lei de forma tão efetiva. Eu tenho uma parente prima, filha de um tio, e outro parente chegando na casa dela, ele é dono de um boteco lá, ele estava dando com a cara dela no balcão. Tum. Primeira coisa que lembram de quem é? Da Jane delegada. Jane, pelo amor de Deus, pede uma viatura, vai lá, o cara está batendo na fulana, não sei o quê. E eu, em delegacia, eu faço isso. Promotores não me escutem. Mas em delegacia eu chamo uma mulher e falo assim, o que você quer que eu faça? Porque a lei permite que você faça tudo. Não tem testemunha, você prende o cara. Só com a palavra dela, se você quiser, você prende o cara. Mas se você quiser, você usa e diz o seguinte, não tinha testemunha, palavra de um contra do outro, e também não faz nada. Então, a lei te dá mecanismos. Se precisar, eu represento pela prisão preventiva dele. Você pode prender, colocar uma fiança lá em cima. Então, a lei te dá poder. Aí eu chego para a mulher e falo, o que você quer? O que ela quiser, você consegue encaminhar. Aí eu chamo essa minha prima. Antes de pegar a pilha do povo, de vai lá e prende, eu falei, vou nada. Cheguei e falei, Sueli, o que você quer? Ela falou, o quê? Quero que faça nada. Não quero, minha filha é pequena, eu vivo na casa dele, é ele que me sustenta, e eu não tenho condições de trabalhar. Isso, para mim, serviu de exemplo, e isso a gente vê todos os dias. Mas essa palavra minha não é para que a gente desestimule, é o contrário. É entender que a lei, hoje, ela pode, e nós temos muitas pessoas, talvez próximas do seu lado, né, na sua casa, na sua família, que precise se utilizar dessa lei e não se utiliza porque não tem força suficiente. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio. Então, essa rede de apoio, tanto familiar como institucional, como do próprio Estado, é que vai dar efetividade à Lei Maria da Penha, que ainda não existe hoje, apesar de ser uma lei de 10 anos que está aí, é uma lei que 98% da população conhece a lei, mas a efetividade, para ela se tornar efetiva e utilizada por essas mulheres que vão lá, registra hoje, desiste amanhã, registra hoje, desiste amanhã, por insegurança e por medo, nós ainda não conseguimos criar essas condições. Aí eu acredito, sim, que um seminário igual a esse, que nos põe para cima, que nos eleva, que diz para nós que nós podemos, né? Tanto podemos que, para mim, olha a quantidade de pessoas, e nós começamos, pelo menos fisicamente, num aplicativo de celular que começou, gente, acho que não tem menos de um ano. Então, olha o poder que a sociedade mobilizada e organizada tem hoje, até com os meios que estão colocados. Então, é importante que a gente consiga fazer com que esse grupo, né, Mulheres em Segurança, seja efetivamente um instrumento para a transformação e aplicação dessa lei. E um detalhezinho, Polícia Civil. Foi porque me pediram para ficar aqui e falar, e eu falei tudo menos isso. Nós criamos, lá em Planaltina, na 31ª DP, quando eu era delegada-chefe, um espaço diferenciado. Pode parecer que isso é uma coisa assim, muito simplista, mas não é. Nós temos em Brasília hoje a DEAN. A DEAN, ela, vamos dizer assim, para a aplicação da Lei Maria da Penha e proteção da mulher, ela é perfeita. Ela tem protocolos que outras delegacias não têm. Então, qual foi a ideia? Fui à DEAN, conversando com a doutora Ana Cristina, que é delegada-chefe lá, e perguntei quais são os protocolos que ela utiliza. Por exemplo, ter uma impressora na hora do registro da ocorrência, colorida, e fazer uma foto da mulher da agressão, a marca de violência. Não imagino tanto que isso é importante. Em todas as RAs ou satélites, tem 1 ou 2 DPs, ela registra a ocorrência e ela não vai lá no IML fazer o exame de corpo de delito. Se ela não faz exame de corpo de delito, a materialidade se perde. Quando chega no judiciário, ela não tem como provar. Então, o fato de a gente ter uma impressorazinha ali, fazer aquela foto e juntar nos autos, isso muda a realidade de várias histórias. A sala onde ela é atendida lá em Planaltina
tem antessala. Eu tinha trazido as imagens, mas acho que não teve como a gente projetar. Acho que não teve como encaminhar. Ela tem uma antessala simplesinha, sofazinho, uma geladeira, café, biscoitinho, tudo dado pela comunidade. E uma sala de atendimento. Quem atende no balcão são mulheres. Então, a delegacia não tem muitas mulheres, mas nós treinamos as que tinham lá para que ela fizesse esse atendimento. Isso mudou qualitativamente. E fizemos uma brinquedoteca, onde quando ela vem com criança, a criança pode ficar ali brincando enquanto a mãe é atendida. Esse carinho de ela não ter que enfrentar fila, de ela chegar e não precisar ficar exposta ali, que ela chega chorando, machucada, sendo vista por todos, esse constrangimento a gente conseguiu diminuir. Então, a gente tira, coloca ela numa salinha especial, ela fica aguardando até ser atendida. Com essa oitiva, a oitiva é mais qualificada, porque é outra mulher que está ouvindo mulher. Ela vai ficar mais à vontade de contar a intimidade dela, porque, às vezes, para descrever uma agressão, tem que contar uma intimidade. E, às vezes, lá com um policial, né, que talvez não, que com certeza, não sendo mulher, não tem a sensibilidade que a gente tem, então não vai ouvi-la como ela precisava ser ouvida. Então, esse espaço foi criado para qualificar esse atendimento, para aprimorar a aplicação da Lei Maria da Penha, para ampliar esse atendimento de rede, e outras condutas foram adotadas junto com isso, mas é importante que a Polícia Civil, o doutor Eric, quando tomou conhecimento, determinou que fosse ampliado para as outras DPs que pudessem, porque depende do desenho da delegacia. Então, para que realmente o DF, Primeira Polícia Civil, conseguisse também melhorar essa aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é isso. É dizer que vocês, formadores de opinião, mulheres multiplicadoras, mulheres em segurança, possamos, à medida que a gente puder, em qualquer espaço que a gente esteja, de pequena a grandes ações, mas fazer ações efetivas para que realmente as mulheres do DF possam romper com esse ciclo de violência e sair aí desse mundo de estatística, né? E virar realmente, e se tornarem, pelo menos, hipoteticamente, mulheres em segurança também, mulheres que não são agredidas todos os dias. Muito obrigada.